Direito.com Justiça. Hoje recebemos um convidado muito especial, Tadeu Filipelli, um homem de Brasília, que fala de Brasília, fala por Brasília e está há muito tempo no movimento político da cidade. Tadeu Filipelli, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu manifesto minha alegria em participar com um programa como esse, um programa fundamental, né, principalmente para quem faz vida pública, Cláudio, e fico muito feliz, né, em participar nesse momento. Falar um pouquinho sobre a justiça, mas não há como também deixar de falar sobre a própria parte da política, que é tangente, vamos dizer assim, é tangencial nesse assunto. Sem dúvida, Brasília, a gente vive política, de um modo geral. Mas antes da gente falar especificamente da política, hoje, de Brasília, eu queria saber como foi o ingresso de Tadeu Filipelli na vida pública em Brasília. Como foi o início da sua participação na política local? Cláudio, eu cheguei aqui há muitos anos, né? Eu cheguei aqui em 67. Portanto, eu estou aqui há 55, 56 anos aqui em Brasília. Me formei aqui em Brasília. E o tempo passa muito rápido, né? Na hora que você percebe o seguinte, esse ano eu fui convidado para fazer parte de um grupo de WhatsApp para fazer o nosso encontro de formatura. 50 anos de formado. Que legal. Quer dizer, você comemorar 50 anos de formado como engenheiro, é muito tempo. E a gente se assusta. Então, estou aqui em Brasília há 50 e tantos anos, nos anos de 88 mais precisamente, o governador Roriz assume o governo, ainda naquele tempo chamava-se de governador biônico, por indicação, e eu naquela época estava na Eletronorte, trabalhando nas obras de Tucuruí, naquele momento estava até no exterior, né, fazendo teste em equipamentos, etc. Não? E quando eu chego aqui de volta ao Brasil, o governador Roriz me alcança por telefone, me chama para conversar e faz esse apelo, esse pedido, esse convite para que eu fosse ajudá-lo na gestão do governo do Distrito Federal. Naquele momento do Roriz era quase uma intimação. Era quase uma intimação. E ele era extremamente hábil no trato da questão. Eu, governador, não posso, eu estou chegando, eu tenho compromissos, inclusive com a própria continuidade do meu cargo no Eletronorte, estou voltando agora de um curso no exterior. Não, mas a gente contemporiza. Você fica um pouco aqui, certo? Você fica um pouco lá, eu falo com a diretoria da Eletronorte, a gente faz esse entendimento, etc. Tal. Eu falei, tudo bem, então vamos arranjar uma forma de fazer essa convivência e tal. E acertamos tudo. No outro dia de manhã, né, ligo para minha secretária na Eletronorte para dizer, olha, eu vou atrasar um pouquinho. Né? Ela falou, meus parabéns. Mas o que houve? Já estava... Não, mas já está publicado, não viu? Está publicado em todos os jornais. O senhor é o novo diretor da X e tal. Falei, meu Deus do céu. E essa era a forma do Roriz fazer a forma dele administrar, muito querido. Muitas boas lembranças. Então eu começo em 88, sim, como diretor da X, passei a presidente da X, fiquei nesse período dos dois primeiros governos Roriz, que foi um parcial como indicado, como biônico. E o outro foi durante 4 anos, que foi a primeira eleição dele. Então, portanto, os dois primeiros mandatos dele, que somaram 6 anos e pouco, eu fui, nesse período, presidente da X, fui administrador de São Sebastião, fui coordenador do projeto de assentamento da Vila Planalto, do projeto de Águas Claras, né? E tive sempre a sorte de participar dos maiores projetos dele, no caso, esse programa habitacional dele, que foi um grande desafio. O governo Roriz, ele, assim, eu vejo, a cidade vê como um governo que deixou legado, né? Sim. Que fez a cidade crescer, criou várias cidades. Né? É interessante o arrojo, porque você viu o seguinte, naquele tempo, nesses 2 primeiros governos dele, somando 6 anos e pouco, e que ele aborda o problema da habitação, né? A gente era duramente criticado, tanto ele quanto eu, porque nós estávamos criando favelas no Distrito Federal. Bom, hoje as favelas do Distrito Federal, você imagina o seguinte, é uma samambaia com uma belíssima cidade, com avenidas largas, balões enormes, prédios maravilhosos construídos por empresas multinacionais, né? E você pega na Esteira, você pega Paranoá,
que tem um comércio, uma avenida comercial fantástica, hoje tem um valor fantástico aqueles imóveis, e uma cidade muito bem desenvolvida, São Sebastião, e assim por diante. Você pega o Recanto das Emas com faculdade, então você vê o que se transformou esse conjunto do que chamavam de favelas. E da qualidade de vida, né? Da cidadania para as pessoas que estavam... Não, e você compara o seguinte, vamos ver a situação do entorno, que é uma área que nós impomos a eles uma condição de regiões de cidade dormitório. Lá não teve um Roriz, então, que estaria dando lote. Né? Teve ausência do Estado. E vê como o entorno se desenvolveu e a dificuldade hoje. Hoje você pode investir bilhões de reais que você não vai conseguir construir, corrigir profundamente todos os problemas do entorno. E hoje, aquelas cidades que eram chamadas de favelas são hoje belas cidades com investimentos fantásticos. Ninguém rasga dinheiro, principalmente essas grandes empresas. Bom, aí começa a minha vida pública. Roriz termina o segundo governo dele e ele não podia ser reeleito. Naquele tempo não existia o Instituto da Reeleição. Né? Então ele tem que deixar o governo. O nosso grupo político perde a disputa na eleição e quem se elege o governador Cristóvão e governa durante 4 anos e nesse momento eu sou eleito deputado distrital. Primeiro mandato. Então aí eu tinha começado a minha vida pública ajudando o Roriz. Nessa tentativa de reeleição, não do Roriz, mas do grupo político, eu passo a ser deputado distrital, exerço esses 4 anos como deputado distrital, fui líder da oposição ao governo PT. Aí, no final, quando o Roriz, então, reunido o grupo, decidimos que o Roriz seria candidato a governador, na época, o senador nosso, Luiz Estevão, nós tínhamos 8 deputados distritais, né? Então, tirando o Luiz Estevão e tirando eu como para federal, nós ficávamos com 6 para buscar reeleição. Era uma equação que podia ser enfrentada. Eu saí como deputado federal. Fui eleito já na primeira candidatura e fui eleito 3 vezes, né, na sequência, e graças a Deus sempre muito bem votado. Na pior situação, eu fiquei como segundo deputado federal aqui no primeiro mandato, no segundo mandato fiquei como segundo, e no terceiro mandato o mais votado do Distrito Federal. E cheguei a ser o terceiro deputado do Brasil em votação proporcional, terceiro do país, e fui o primeiro nacionalmente do PMDB da bancada de 106 deputados. Praticamente desde o seu início na vida pública não se desvinculou, né, de trabalhar com o governo, né? Não, é porque foi pouco esses tempo, né? 2 primeiros mandatos meus como deputado federal, o Roriz volta e é eleito, e é reeleito, então, como aí já existiu o Instituto da Reeleição, ele fica 8 anos. Aí eu fiquei 2 mandatos de deputado federal eleito, né? Eleito novamente, porém, muito mais ligado à parte do executivo. Aí eu fui secretário de obras do governador Roriz durante 4 anos. Os outros 4 anos eu fui um pouquinho... Ele juntou, fez uma agência de infraestrutura, onde que tinha a secretaria de obras também. Eu fui o chefe dessa agência de toda a parte estrutural do governo. Foi uma experiência fantástica. Portanto, posso dizer que eu tive uma alegria muito grande de ter aprendido com o Roriz, um governador fantástico, um governador que, na época, extremamente polêmico nas críticas que se faziam a ele. Porém, é o seguinte, você vê que as decisões tomadas, né? Uma delas foi construir o metrô. O que seria Brasília hoje sem o metrô? E parou aí, né? Depois que ele fez o metrô... Parou aí. Quer dizer, e nunca mais se construiria o metrô, porque todos os espaços que nós ocupamos, passamos, etc., do lado que não foi ocupado da EPTG, virou cidade impossível de se passar qualquer projeto. Brasília sem o transporte. Mas vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Direito.com Justiça volta já. Pois não.
de volta a direito.com Justiça, recebendo Tadeu Filipelli, que nos conta como começou Brasília, na verdade, né? Porque Brasília começou muito após o grande governador Roriz, e sem dúvida, né? Esse crescimento, essas coisas que foram feitas, o legado que ficou, que você participou desse momento. Como é que foi isso aí? Eu volto a insistir o seguinte, eu tive a sorte, né? Agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de trabalhar nessa época em Brasília, de ter exercido esses cargos que eu exerci em Brasília nessa época, e junto principalmente com o Roriz, que tinha uma visão diferenciada, uma visão de um verdadeiro estadista, da mesma forma que o JK. Imagina o seguinte, a última coisa que poderia levar o JK a decidir pela construção de Brasília seria ver Brasília uma cidade administrativa. Longe disso. Né? O Rio atenderia de forma fantástica e tudo instalado lá. Sim, já estava Na hora lá, que né? ele fala isso e pensa isso e faz isso com uma coragem fantástica, na verdade ele abre uma nova fronteira de desenvolvimento para o país. Ele tira aquele desenvolvimento que só se situava, né, na parte costeira do país, certo? E abre uma porta para o centro-oeste. Ele imagina Brasília como um vetor de desenvolvimento e de mudança de todo o país. Ora, Brasília, então, que nesse momento é pensada como esse portão de desenvolvimento, como esse vetor de desenvolvimento, não ia passar, né, incólume a esse fato. Então, Brasília também é imposta sobre Brasília uma pressão fantástica do ponto de vista de expansão. Né? Imagina se Brasília com 600 mil habitantes, no máximo, não sei o que lá, tal, e hoje aí estamos falando em 3 milhões e tantos. Imagina isso daí. Mas, claro, ela ia pagar o seu preço por ser esse portão do Centro-Oeste. Cresceu demais. Essa porta né? para o Centro-Oeste. Cresceu. Ninguém imaginava que fosse dar tão certo. Né? Graças a Deus que nós tínhamos um governador, e aí quem estiver às vezes nos assistindo, eu vou falar, o Filipelli defende o fato, mas defendo porque eu participei, defendo porque eu vi, eu senti e trabalhei nisso daí. Quer dizer, imagine a ausência do Estado num crescimento desse de Brasília. O desastre que seria. Vou te dar exemplo do que é a ausência do Estado. Por exemplo, quantos anos nós estamos levando para conseguir equacionar o problema fundiário dos condomínios? Por quê? Por causa do período que o Estado, por diversas camisas de força, ficou fora. Sempre a ausência do Estado vai provocar isso. Foi o exemplo que eu acabei de falar, do entorno. Certo? A ausência do Estado nesse entorno mais próximo de Brasília, né, do próprio Vai, vou falar Estado do Goiás, né, provocou essa dificuldade toda. Então, com essa visão de futuro, como teve o JK ao criar Brasília, como teve Roriz, por exemplo, ao criar uma briga fantástica. Roriz criou uma briga fantástica para construir o metrô. Outra briga que ele criou fantástica foi para fazer a terceira faixa da ponte. Então, eu queria, por exemplo, esclarecer o seguinte: essa ponte fantástica, a terceira ponte, que foi premiada no mundo todo, teve num determinado ano, ela foi premiada como a ponte mais bonita do mundo, né? Fomos para os Estados Unidos receber esse prêmio, em Pittsburgh, que é o centro das estruturas metálicas e tal. Essa ponte existiu imposição do Ministério Público, inclusive, que fosse feita com apenas 2 faixas de relógio. Quer dizer, é impensável um fato. Não. E aí a gente faz um enfrentamento, logicamente completamente respaldado pelos segmentos técnicos, como CREA, CONFIA, etc., tal, onde que a gente consegue, vamos dizer assim, fazer esse convencimento da terceira faixa. Né? Tecnicamente, isso que eu falo. Houve convencimento. Quer dizer, em momento nenhum, nós conflitamos, né, com qualquer decisão. Nunca foi desrespeitada uma decisão que fosse judicial, vamos dizer assim. Daí, pelo amor de Deus, um gestor público, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa que ele tem que prezar é o seguinte: ele fazendo tudo certo, tudo dentro das regras, do acordo, das orientações, etc., né? Às vezes nós pagamos preços absurdos. Imagine você fazer conflitando com uma determinada recomendação. Não se faz isso. Aí o CPF nosso que vai responder por esse fato. Certo. Outra decisão fantástica do Roriz, que hoje chega a ser engraçada, foi a construção de Corumbá 4. Quando que ele falava construir Corumbá 4, queria internar ele. Realmente é um visionário. Não, né? Queriam interná-lo. Porque lá atrás ele pensando o que precisava para frente, e hoje a gente vê que é necessário. E hoje, necessário, atrás de alguns anos na obra, faltou água.
para Brasília. Loucura, né? Então, isso daí é muito interessante, você ter a possibilidade de ter vivido isso. E aí que eu tive alegria grande, porque é o seguinte, dos 2 primeiros governos Roriz eu participei. O principal governo dele, que era? Habitação. Dos 2 primeiros, principal plano dele. Participei como o presidente da X. Nos outros 2, que ele chamou de grandes transformações, que a gente esquece, passa o tempo a gente esquece, mas a duplicação da Avenida das Nações, o resto da parte sul e a norte toda, né? A duplicação de todos os acessos a todas as cidades satélites daquele tempo, os complexos de viaduto, que não existia isso em Brasília. Então, todo esse conjunto, que se chamam grandes transformações, nos 2 governos finais dele, eu tive a honra de participar e a alegria e a oportunidade de participar como secretário de obras dele. Então, portanto, foi um aprendizado fantástico e foi uma verdadeira escola, um ensinamento. Mas assim, a Brasília pensada anteriormente por vocês, na época de Roriz, ela é diferente da Brasília de hoje. Sim. Hoje a gente vê que o poder público, eu não sei qual é o problema, se é gestão ou se é porque a cidade cresceu, mas a cidade não acompanhou. Você falou do metrô, a terceira ponte, a terceira ponte foi necessária, já se fala até fazer mais uma ponte agora no Lago Norte. Tá, mas hoje a gente vê que, por exemplo, o transporte não dá conta da demanda, né? Cidades maiores que Brasília têm transporte público melhor. Como pode Rio de Janeiro, minha terra natal, que é uma bagunça, aquela cidade, funciona o transporte público melhor do que em Brasília? Mas há 7 anos atrás... Qual é o problema? Há 7 anos atrás, nós tivemos o melhor momento do transporte público de Brasília. Mas o melhor momento, faltava um determinado ponto, chamar assim, virar a chave. O que aconteceu há 7 anos atrás? Ou exatamente em 2014, quase 8 anos, portanto, 7 anos e pouco, em 2014, setembro de 2014, nós entregamos o último ônibus que faltava para renovar completamente toda a frota de transporte de Brasília. Há mais de 50 anos que se vinha brigando com isso na justiça, etc. Então, nós levamos à frente a licitação de todo o sistema de transporte, conseguimos implantar. Foi o único estado brasileiro que começou e iniciou a licitação naquele período, naquela legislatura ou período de governo do Brasil inteiro. Conseguimos implantar, trocamos a frota inteirinha, mas uma vez você trocada a frota, preparada e pelo novo sistema de bacias, você tinha que fazer o que eu digo virar a chave. O que é virar a chave? Você otimizar, então, o conjunto de linhas e o sistema de integração entre as 5 empresas e as 5 bacias. Não, peraí, deputado, vou lhe chamar, vou lhe tratar como deputado, porque foram quantos mandatos, inclusive deputado hoje? O ônibus tem que rodar. Sim. Não adianta termos uma bela frota e o ônibus ficar parado. Hoje os ônibus estão rodando, hoje, como uma pessoa que conhece a cidade lá de trás até hoje, por que não está interagindo? Por que a população não consegue? Não se virou a chave. Não virou. Por exemplo, o que foi feito? Nós chegamos a ver, isso daí tem na televisão. Lá, não sei, procurar aí nos arquivos da Globo, vai ver, eu tenho pelo menos imagem disso, guardado comigo. Por exemplo, eu apresentando o sistema de acompanhamento dos ônibus através de um grande telão. Isso foi desmontado. Todos os pontos de ônibus, eles foram georreferenciados. Quando nós acabamos a troca em setembro de 2014, todos os ônibus, sem exceção, tinham 4 câmeras de segurança, 2 telas internas, eram dotados de computador interno e GPS. Todos os ônibus. E acessibilidade. Uma loucura. Toda a frota. Só não conseguimos fazer uma coisa naquela época: motor traseiro. Tivemos que entender o motor dianteiro ou traseiro, porque naquela época só existia uma fábrica de motor traseiro. Vamos agora fazer mais um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente volta para entender o que houve e o que precisa ser feito nessa questão do transporte público em Brasília. Daqui a pouco a gente volta.
Direito.com Justiça, voltando com o nosso convidado muito especial, Tadeu Filipelli, que nos falava sobre as agruras do transporte público, da gestão do transporte público. Mas, deixa eu fazer o seguinte. O que falta no transporte público? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, vou tentar com esse exemplo a gente abranger essa discussão. Um estudante que mora na Ceilândia e curse a UNB. Como é que deveria ser o deslocamento dele? Deveria, através de um sistema de transporte fantástico, eficiente, limpo, confortável, seguro, certo? Sair da Ceilândia, chegar na UNB como? Entender que é possível sim, e é admissível, e às vezes é necessário ter o que se chama de integração. Então, por exemplo, cada 5 minutos, daí teria que ter, e Ceilândia comporta, cada 5 minutos saiu um ônibus de Ceilândia em direção ao plano piloto. É bem óbvio. Ou melhor, né? Deve ter mais do que hoje, mas deve ter mais ônibus do que essa frequência que eu estou falando. Você pega, vai até a estação rodoviária, e a estação rodoviária você tem também, cada 10 minutos, certo? Um ônibus da rodoviária para o UNB. Fácil, né? Então, você teria apenas que admitir o quê? Admitir a integração. Brasília nasce dentro de um signo fantástico, esse negócio de transporte, os tais temíveis, os famigerados currais de integração. Então, existe uma certa resistência e que se você não tivesse o projeto completamente maduro e pronto para implantar as integrações, voltaria a ter aquela história antiga e você teria uma resistência a uma inovação que nunca mais você conseguiria implantar esse sistema. Então, por isso que eu falei, olha, entregue o último ônibus, podíamos girar a chave. As bacias começarem a rodar por sistema de integração. E a pessoa entender que, por exemplo, Paris é a cidade mais elogiada do mundo, inclusive o sistema de transporte. Né? Tudo bem. Tem as suas críticas, lógico, com relação a Paris, mas com relação ao transporte. Você vai de qualquer... E outra coisa, Paris é como se fosse um grande circo. Você vai de qualquer lugar a qualquer lugar, desde que você esteja disposto a fazer integração. Você faz 3 integrações. Não precisa sair de um ônibus, uma viagem longa, não tem sentido. Tá certo. Não tem sentido você pegar um ônibus. Quantas pessoas vão de Ceilândia para o UNB? Né? Você vai ter o quê? Pelo próprio tempo e a distância, você vai ter no máximo uma frequência de 4 ou 5 horários por dia de Ceilândia para o UNB. Se você admite a integração, a cada 5 minutos você pode pegar um ônibus de Ceilândia para a rodoviária e a cada 5 ou 10 minutos a rodoviária para lá. Então, com 15 minutos de espera, mais o tempo de viagem, que seria se fosse direto ou não, você conseguiria sair de um lugar e chegar ao outro. Você entendeu? Então, isso aí tinha que ser dado esse passo. É porque essa necessidade de virar a chave, ela não acontece muitas vezes porque muda o governo, muda o gestor, muda o pensamento político. Foi politizado. Então, estávamos em 2014, na época... Foi exatamente. Dali Tadeu Filipelli, perdemos a eleição. Isso que eu ia perguntar. Tadeu Filipelli era vice-governador, estava vice-governador, um governo que, para mim, estava dando certo. O que houve que esse governo não pôde ser reeleito? O que aconteceu? Que não pôde se virar a chave, que o próximo não virou. Não, tanto é que se você pegar as campanhas e as pesquisas de 2014, o sistema de transporte público não era problema. Era o último dos problemas. Agora é um grande problema. Hoje é o grande problema. É um dos grandes problemas, né? Então, um dos grandes problemas. Mas não sei o que lá. Mas o subsídio, o preço do bilhete e tal. Brasília conseguiu estabelecer, e não por uma invenção do governo. Aí eu digo o seguinte, eu tenho firmeza, tranquilidade, clareza de dizer o seguinte, toda a licitação de transporte do Sistema de Transporte Público Coletivo de Brasília atendeu rigorosamente todas as recomendações da Justiça, do Ministério Público e Tribunal de Contas. Foram mais de 210 entre ações judiciais e ações administrativas, e todas foram atendidas. Então, na hora que você faz isso e você bota 2 tipos de tarifa, a tarifa pública e a tarifa técnica, certo? Se você gira o sistema, se você otimiza o sistema, por exemplo, Brasília tem mais linhas, hoje não sei se ainda tem, mas naquele tempo tinha mais linhas do que São Paulo, 1000 e tantas linhas. Linha que sai da Ceilândia e vai para a zona rural de São Sebastião. Maluquice, certo? Na hora que você otimizasse, você só poderia fazer isso com a frota
nova, otimizada, dotada de bilhetagem eletrônica, dotada de acessibilidade, para o cara poder fazer a integração, transferência de um ônibus para o outro, o cadeirante, sem dificuldade. Sim. Foi uma grande preparação. Foi uma grande preparação para isso daí. Mas tinha que... Aí politizou o fato, veio o novo governo, não implantou o sistema que deveria implantar. Não virou a chave. Não virou a chave. Lamentavelmente, esse fato. Se você tem a gestão num grande telão, você sabe o ônibus que passou sem parar no ponto, você sabe os furos de viagem, as viagens que não saíram no horário certo, você tem a completa acompanhamento de tudo que está se realizando. Você vê a frequência dos ônibus, você vê tudo. Por que não continuar esse fato? Então, essa é a pergunta que eu vou te fazer, querendo saber, então, qual é o seu próximo passo? Porque estamos no ano eleitoral, o ano está acabando, e, sem dúvida, o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento de Brasília é inegável. Então, qual vai ser a sua próxima participação na política? Teremos uma participação sua na política, no cenário local? Teremos. Como vai ser? Qual é o seu projeto? Ao longo da minha vida, eu cheguei a falar aqui rapidamente no início do programa, eu fui gestor de empresas públicas durante 6 anos, administrador de várias cidades satélites aqui, hoje regiões administrativas, eu fui deputado distrital, eu fui no 4º mandato deputado federal, sendo o 4º mandato estou como suplente, mais 3 mandatos integrais. Já assumiu o mandato, um pedaço, né? Assumi um pedaço, fui vice-governador, fui assessor especial da Presidência da República, presidi a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, como engenheiro, um negócio, né? Um desafio muito grande. E tenho uma seguinte consciência, Cláudio. Tenho uma consciência muito tranquila hoje. Certo? Hoje eu estou voltando, e aqui eu tenho que obedecer, inclusive, os cuidados das regras eleitorais, etc., me colocar como pré-candidato. Hoje eu sou um pré-candidato a deputado distrital. Por que isso? Que bom. Porque eu nunca parei. Quer dizer, isso daí me... A Brasília precisa... Eu tenho entusiasmo. Brasília precisa de pessoas como você. E esse tempo todo que eu fiquei caminhando, conversando, visitando, eu não parei nunca, em um momento nenhum, você vê o seguinte, a angústia e o sentimento de abandono, certo? Você desperta para isso. E no tempo que eu tenho, a idade que eu já tenho, todos os meus mandatos, todos eles pelo MDB, toda a minha vida pública e política, tudo, né? Eu entendo que deverei não, é determinação, né? Já estou determinado, que eu saio como pré-candidato a deputado distrital. Brasília, seria uma grande Brasília vontade. Ganha com esse Eu acho que projeto. Eu poderia contribuir um pouco naquela Câmara Legislativa pela experiência que eu tenho dentro daquela casa. Eu pensava que Tadeu Filipelli seria governador. Quando eu te vi sendo eleito, e fomos eleitos juntos naquele momento, sendo eleito vice-governador, eu tive a impressão que Tadeu Filipelli seria, em outro mandato, governador. Naquele momento, de coração, todos nós pensamos isso. Faz parte, né? Todos nós. É coerente, né? O que houve? O fato seria um fato normal. Mas o que houve ali? Houve uma certa resistência de parte do grupo político a haver uma troca, né? Eu tenho o melhor dos reconhecimentos com uma pessoa que é fantástica, muito querida, tem um abraço verdadeiro, um calor verdadeiro, que é o Aguinaldo Queiroz, que eu fui vice dele. Nos demos muito bem. Foi uma boa parceria naquele momento, né? Fantástico. Porém, naquele momento, exigia que houvesse uma determinada inversão no fato, né? Que ele saísse senador e a gente saísse governador, porque seria uma forma... O único governador reeleito em Brasília foi Joaquim Roriz. Foi. Né? E nessa tendência seria politicamente, entre aspas, correto que houvesse uma inversão. Então, aquele que era vice viesse para candidato a governo, que seria talvez, bem provável, uma chance. Mas não... Não foi, né? Mas vamos fazer mais um intervalo. Claro. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo de como serão os próximos anos de Tadeu Filipelli.
Direito.com Justiça, continuando o nosso bate-papo com Tadeu Filipelli, que nos falava sobre o fim do governo 2014, quando era ainda vice-governador, e houve a eleição e a chapa se manteve, mas não foi possível a reeleição. O que aconteceu? Bom, ali eu entendo o seguinte, houve uma certa timidez na forma nossa de comunicação. E eu sempre brinco, é um governo que está sendo passado a limpo aos poucos. Sim. E depois nós vamos ter a oportunidade de falar nesse programa ainda sobre isso. E naquele momento nós tivemos dificuldade do ponto de vista eleitoral, né? E acabamos não sendo reeleitos. Poderíamos ter uma forma de artifício, a gente tem invertido a chapa, o Agnello sair como senador poderia ser uma bela tentativa, eu sair governador, porque a gente tinha conseguido já nessa altura um grau de confiança mútua, né, entre os dois grupos políticos do governo. Você imagina o seguinte, eu fui líder da oposição ao governo PT. E de repente, estavam juntos. Anos depois, alguns anos, 12 anos depois, 16 anos depois, eu me transformo vice. Você foi líder da oposição ao governo PT. Cristóvão Buarque. Como PMDB, foi líder da oposição ao PT. Sim. Depois compôs a chapa com o PT. E compõe a chapa com o PT. Que acompanhou a Nacional, inclusive, né? Sim, porque o PMDB era vice da presidente foi a composição nacional. Pelo PT também. Foi a composição nacional. Isso daí até permitiu ter mais, vamos dizer assim, tranquilidade do ponto de vista do aspecto partidário. Também. Mas, e tem o seguinte, meu sentimento, né? Meu sentimento é que ambas as partes, tanto o PT quanto da minha parte, nós soubemos honrar essa relação, né? De respeito. Só que, logicamente, no início, foi eivado de alguma desconfiança. Isso daí trouxe alguma dificuldade. No final, quando já estava tudo afinado, talvez essa substituição fosse o grande lance para a gente poder fazer buscar a carta na manga, né? Mas, lamentavelmente, não foi, né? Não estava madura ainda essa possibilidade, nós não conseguimos fazer esse fato e, portanto, não tivemos êxito na reeleição. Porque uma aliança partidária vai muito além das pessoas que compõem a chapa, né? Sim. Porque são muitos interesses, né? Inclusive no cenário nacional. E digo o seguinte, aí não é crítica ao PT, mas o PT, ele é um partido que tem as suas particularidades de convivência, né? Ele tem um certo assembleísmo, né? Me lembro de uma determinada situação durante a época de campanha, ao decidir o que ia ser veiculado como propaganda eleitoral ou não durante a nossa campanha, né? A turma um dia na mesa queria votar. Eu falei, não, para um pouquinho, que candidato quem é o Agnello e eu, né? Quer dizer, ao contrário, nós que temos que saber, ter sentimento, ter um feeling político de como devemos abordar esse fato, até porque os votos que nós precisamos buscar e resgatar esses votos, né, somos nós. E essa linha está um pouco agressiva, né? Mas, não, vamos votar. Não é assim. Então, tem essas particularidades, mas eu acho que eu consegui, acredito eu, meu sentimento, consegui respeitar e honrar a minha relação com o PT e não posso reclamar, né, da postura, principalmente do governo como um todo, em particular do Agnello. De modo geral, como é que você avalia? Se você pudesse dar uma nota para o seu governo nessa época de 2010, 2011, 2014, né? Qual a nota que você daria para o seu governo? Tem fatos fantásticos, Cláudio. Primeiro, esse negócio do transporte que eu te falei. Volto a insistir, vários estados, naquela legislatura, naquele mandato, né, naquele período, começaram o sistema de licitação de transporte urbano. Só nós conseguimos. 210 ações judiciais, administrativas, etc., foram vencidas e nós conseguimos. Fomos terminar em setembro do 4º ano. Terminamos, conseguimos. Você quer ver só o seguinte? Um outro ponto que era polêmico para burro, CAGE. O CAGE era, salvo engano, 28 anos debatido, que vinha se debatendo o que fazer com o CAGE, depois de 32 mortes, um negócio absurdo e tal. Nós enfrentamos, entregamos o CAGE demolido e completamente, vamos dizer assim, novas unidades completamente pulverizadas, até para uma situação melhor do aspecto socioeducativo. Então, enfrentamos esse problema. Você quer só outro fato?
Quando nós subimos para o governo, tinha uma creche pública. Volto a insistir, tinha uma creche pública. Nós entregamos, né, com mais de 30 creches funcionando e quase outras 50 em construção. Então, vários temas foram enfrentados. O próprio BRT, que sofremos para burro, né, enfrentando até investigação, que acabou não se transformando em seu governo, o governador Agnello, ele foi, sendo médico, uma das bandeiras dele era a saúde pública, que estava naquele momento um caos, época de campanha. E quando acabou o mandato, a saúde pública que o governo oferecia ainda não estava boa, e não está boa até hoje. Não, é o fato. Qual é o fenômeno da falta? O que acontece? A gente tem que entender um pouco o fato da saúde. Eu acho que o grande fato da saúde, eu acho que ele penaliza qualquer governante que anunciar que ele vai, né, acabar com os problemas da saúde. Isso não existe. A culpa não é do doente, existe. Não é o fato, não. Não vai acabar com o problema de saúde de jeito nenhum. O problema de saúde vai existir em todos os pontos, em todos os momentos. Vamos pegar o seguinte, no governo Roriça, existia problema na saúde? Existia. Porém, era a melhor saúde do país. Vinha o Brasil inteiro aqui e a turma reclamava aqui que o problema da nossa saúde era a pressão de todos os estados brasileiros sobre Brasília em função da qualidade. E tínhamos problemas de saúde. Certo? Você nunca, nenhum governante vai exterminar, liquidar o problema de saúde. Né? E eu entendo que naquele momento, no governo Agnello, outro item que nós avançamos muito foi o problema da saúde também. Naquele momento, nós entregamos a saúde, o governador hoje é do meu partido, mas naquele momento nós entregamos a saúde melhor do que hoje. O PMDB, você pode prever que o governo do PT pode voltar a ser um parceiro do governo do PMDB? Olha, PT e PMDB podem voltar a ser aliados nessa parceria fina? Dentro dessa pergunta, eu vou te dizer, como você qualifica... Eu não acredito muito em direita, esquerda, centro, essa coisa é muito... Virou sinal de trânsito. O Brasil é muito complicado, são tantas jabuticabas que a gente não sabe, mas como você qualificaria esquerda, o PMDB? Esquerda, direita, centro, moderado? Onde que eu estou? Né? Eu te digo o seguinte, eu participo da Executiva Nacional do partido. Na minha vida inteira fui do MDB, todos os meus mandatos, todos os cargos pelo MDB, a vida inteira foi pelo MDB. E eu participo do Comando Nacional, participo da Executiva Nacional e participo do Conselho Curador da Fundação Luiz Guimarães. Sou conselheiro curador. E te digo o seguinte, uma avaliação minha, não posso falar pelo partido, vou falar pelo meu sentimento do que eu sinto hoje no partido. Eu sinto hoje no partido o seguinte, o melhor momento que passa o MDB hoje do ponto de vista de visão institucional é hoje. Porque há 3 anos e pouco que o MDB não tem aquela visão, aquele estilo, aquela aparência de um partido fisiológico. Olha só, nós ficamos 3 anos e meio completamente distante de um lado ou de outro. Né? O MDB, vamos deixar claro, ele não pode ser confundido com o Centrão. Nós não pertencemos ao Centrão. Eu não vejo o PMDB no Centrão. Não digo. O seguinte, qual a área ou qual a participação nossa do PMDB em termos de governo federal? Você entende? Ao contrário. Mas vocês são de centro. Sim, centro é uma forma de postura política e uma forma, inclusive, de exercer um governo. Centrão é outra coisa, é um grupo político. Eu não quero aqui ser crítica, mas é completamente diferente. Certo? Então, eu acho que hoje, o momento institucional, um dos mais ricos do MDB, por ter passado as dificuldades que nós passamos, por ter passado o momento que foi invocado como uma renovação, né, foi conseguir estabelecer essa imagem, né, de uma completa... Nós temos hoje independência, a ponto do nosso presidente do MDB poder ter enfrentado uma eleição para a presidência da Câmara contra a máquina do governo federal. Ser independente é fantástico. Importante, mas vamos fazer mais um intervalo. Pois não. No próximo bloco a gente volta.
Direito.com Justiça, continuamos nosso bate-papo, muito elucidativo, com Tadeu Filipelli. Tadeu Filipelli, pré-candidato a deputado distrital, sempre foi um personagem muito polêmico, muito participativo, até pela sua participação no cenário local e nacional, mas foi acusado pelo poder público de ter participado de algumas irregularidades enquanto vice-governador. Isso é verdade? Como aconteceu? É justo? O processo foi justo? Como você se vê nesse momento que leva Tadeu Filipelli a ser acusado da prática de irregularidades administrativas? A coisa que, um fato que eu tenho que reafirmar aqui. Minha formação, eu sou engenheiro, tive exame como se fosse uma suficiência de física, na cadeira de física, e sou administrador de empresa. Então, minha formação não é jurídica. Mas eu digo com toda tranquilidade para você que eu tenho uma profunda fé na justiça. É isso que me alimenta e isso que tem me ajudado e me ajudou a vencer momentos extremamente difíceis e que eu falo de injustiça. Por isso que eu acredito na justiça. Por que eu acredito na justiça? Eu tenho 34 anos, acredito agora, de vida pública. Quase esse tempo todo como ordenador de despesa. Eu posso lhe assegurar que eu nunca tive uma multa do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nunca tive uma multa do Tribunal de Contas da União. Eu nunca tive uma condenação num processo criminal ou de improbidade administrativa em qualquer instância judiciária. Nunca tive. Certo? O que houve? Houve um determinado momento de delações, etc., o que se envolveu centenas de pessoas, onde que nós passamos por uma investigação que nos trouxe um prejuízo fantástico de vida. Por exemplo, no dia 14 de março, eu tive uma grande vitória. O processo da Operação Panatenaico. 14 de março, o último agora. 14 de março agora. Né? Operação da Panatenaico. Essa é do estádio. Uhum. Essa é do estádio, certo? Foi a decisão dela, o seguinte, foi passado para o Justiça Eleitoral, não foi uma decisão, eu estou falando para advogados, estou falando no programa da ABA, certo? Não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão de turma, colegiado, por unanimidade, certo? Que cabe ao fato, o que está ali é um fato eleitoral, o que se chama de doação, que efetivamente foi um fato que sempre existiu e sempre se praticou. A participação da ajuda de empresas, até pouco tempo atrás, era lícito, né, na constituição, na construção de uma candidatura política e no financiamento de uma candidatura política. Então, isso daí acaba-se a parte criminal do fato. O colegiado, então, entendeu que Tadeu Filipelli não havia praticado irregularidade. Por esse fato criminal, de um fato desse, não. Lava, né? Lava a alma, né? Bom, né? Não, teve outro agora, dia 28 de abril. Também por turma, por unanimidade. Olha, eu estou falando duas decisões colegiadas e por unanimidade. E nenhuma delas teve um voto diferente. É porque é constrangedor. O inquérito policial no Brasil, eu venho dizendo que o inquérito policial não é justo. Esse modelo brasileiro é ultrapassado. Eu falo com propriedade de quem estuda e de quem foi policial federal. Sou policial federal e trabalhei na ativa por 30 anos. O modelo de investigação policial brasileiro não é justo. É ultrapassado. Esse modelo que se confunde de inquisitório com acusatório, que não pode acusar, só quem acusa é o Ministério Público, a polícia não acusa, não julga, mas indicia. O indiciamento é um pré-julgamento. Isso é um absurdo. Eu falo como policial e como advogado. A forma de se falar, algumas coisas que... E pior que vira o seguinte, vira um conflito entre os seus advogados e a sua equipe de comunicação, de jornalista, de apoio de comunicação. Por quê? Você como advogado criminalista, você tem certos aspectos que você não pretende, não deseja, e é estratégico para você não revelar
em função do que está sendo feito e montado no processo. Sem dúvida. A turma que me assiste do ponto de vista de comunicação social, de mídia, etc., não pode deixar aquela minha imagem ser desconstruída, né? Acabada depois de quase 50 anos de vida pública, né? E quer reagir e publicar os fatos. E você não tem, por exemplo, coisas absurdas. Fotografias, tem um site, tem um dos sites, chama-se Dinheiro Ostentação. Então, são fotografias de grande quantidade de dinheiro que as pessoas pegam aquelas fotos para fazer uma piadinha, né? Em grupos que eu participava, encontraram 3 fotos daquela, mas tem autoria. A foto tem autor, a foto, né? Dizendo o seguinte: bem, olha, vou atrasar, estou atrasado, vou atrasar, né? Ainda estou ocupado. Uma mesa cheia de dinheiro, o namorado manda para a namorada para dizer o seguinte: olha, estou aqui, ó, contando um monte de dinheiro. Então, uma outra, um carro, chovendo assim, o cara tira fotografia do painel do carro, olha que chuva, mas na verdade o painel do carro está cheio de dinheiro. Então, 3 dessas fotos públicas, de autoria desse site, né, foram considerados como relevantes no meu projeto, no meu processo para o meu indiciamento. Isso é um absurdo, né? Você entende? Por exemplo, 3 pessoas queridíssimas minhas, pessoas queridas minhas, que faziam parte das que eu tinha indicado para o governo. Quando terminou o governo, nós deixamos o governo, fundaram um grupo chamado Grupo dos Desempregados. Olha só, o nome do grupo, Grupo dos Desempregados, porque acabou o governo, eles foram exonerados de forma correta pelo governo que sucedeu. Então um fala assim: olha, gente, eu estou construindo o meu futuro, porque eu sei que o meu amigo vai ser eleito governador e eu serei indicado para o Tribunal de Contas do DF. O outro, brincando, responde o seguinte: para mim basta um cargo de assessor. O terceiro, que era um ex-secretário de Estado, fala o seguinte: para mim bastaria um cargo de motorista do Tribunal de Contas. Pois bem, essas 3 fases são consideradas relevantes para o meu indiciamento. Como venda de cargos. Um negócio maluco, quer dizer, espera um pouquinho. Eu não estou disputando a eleição de governador. Alguém para indicar, indicar um membro do Tribunal de Contas, tem os percentuais do que deve ser indicado pelo governo, pela Câmara, etc. Tal. Tem a votação. Outra coisa, tem que se abrir uma vaga, alguém tem que morrer, ou tem que aposentar. Né? Um negócio que é tão impensável. Eu sou a favor da liberdade de expressão, sou contra qualquer tipo de censura, mas alguns excessos têm que ser coibidos, né? Enfim. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui nos presentear, nos brindar com essa quantidade de informação. Quero te parabenizar pelas vitórias no processo judicial. Os dois processos. Nos processos judiciais, e te agradecer demais a sua presença. Olha, o espaço é seu. Eu que agradeço essa oportunidade, eu acho fundamental, por todos os motivos possíveis. Primeiro, pelo tipo de programa que é, né? Aqui nós estamos falando com um segmento que é extremamente atento e vamos dizer assim, que acompanha os fatos. Então, daí é fantástico. E ter uma oportunidade como essa, para a gente que faz vida pública, é fundamental, porque não adianta nada você fazer uma vida pública, você trabalhar, etc., e não ter a forma de se comunicar. Essa é a grande oportunidade que a gente tem. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado. A casa é sua. A turma da produção, a todos que permitem a gente poder participar nesse momento. A casa é sua e as portas estão abertas. Obrigado. Direito.com Justiça volta na próxima semana. Agradecemos a presença do nosso convidado, Tadeu Filipelli, pré-candidato a deputado distrital aqui em Brasília. E acompanhe, siga nossas redes sociais, as redes sociais da ABA, onde esse programa está sendo divulgado. Nas minhas redes sociais, nas redes sociais da ABA, no canal YouTube da ABA, no meu. Até semana que vem.